paz do Senhor, irmãos. Boa tarde a todos os amigos e presentes nesta tarde abençoada. Estou aqui aproveitando esse dia de chuva para estar transmitindo um recado importantíssimo aos irmãos. Nós temos analisado a situação política, a situação educacional do nosso país, e eu resolvi então gravar esse vídeo de alerta aos pais, a todos os irmãos, à Igreja do Senhor, para esse momento importante que estamos vivendo. Qual momento é esse? Um momento entre uma guerra muito grande entre o mal e o bem, entre os princípios de Deus e a maneira vil de viver de uma sociedade que resolveu viver sem Deus. Então, num ápice de uma guerra entre uma ideologia de gênero, entre escola com partido, que na verdade são mais braços políticos do que instituições que ensinam a verdade para a população. Eu queria trazer uma palavra aos irmãos e principalmente aos pais, amém? Os pais cristãos. É importante. Se eu fosse você, convidava alguém para compartilhar essa live, para assistir junto. É um recado de Deus aos pais que têm os seus filhos, que estão e vão participar da vida social, da vida pública, em uma instituição de ensino, em uma escola. Então olha só o que diz a Bíblia no Salmo de número 127 e no verso de número 3. Salmo 127, número 3. Eu vou ler três versículos para os irmãos. Diz assim, ó: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então os filhos são a herança dos pais no Senhor. Amém? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque está se ensinando que os pais não têm mais poder sobre os filhos, e os filhos de 3, 4, 5, 6 anos já podem escolher a sua sexualidade, já pode escolher o que ele acha bem, o que ele acha mal. Já não se tem mais o direito de apanhar, porque para mim, apanhar para ser corrigido, é claro que com moderação, é um direito dos filhos, mas já não se tem esse direito. Mas a Bíblia diz, olha só, os filhos são a herança do Senhor. Então nós devemos cuidar dos nossos filhos, de uma herança que Deus entregou nas nossas mãos. E detalhe, os pais têm a responsabilidade de criar e educar os seus filhos. Então, os pais cristãos desse país, eles precisam assumir essa responsabilidade de criar e educar os seus filhos. A escola vai entrar para ensiná-los, não educá-los. Educar os filhos não é uma responsabilidade do pastor e também não é uma responsabilidade de uma escola. Educar os filhos é a responsabilidade do pai e responsabilidade também da mãe. Mas está se gerando em nossa nação uma maneira de viver em que os pais estão muito mais preocupados em fazer outras coisas do que
educar os seus filhos. Por que será? Por que será que os pais estão deixando a educação dos filhos nas escolas? Vamos correr um pouco mais atrás, nas creches. Os filhos com 2, 3, 4, 5, 6 anos vivem mais na creche do que com os pais. E os pais não têm nem a coragem de ir na creche para saber o que está sendo ensinado para o seu filho de 3 ou 4 anos. Já que tem uma vida corrida que precisa deixar o filho na creche, pelo menos exija dos professores, da cuidadora, como que eu posso dizer? Uma maneira que você possa visar aquilo que está sendo ensinado para ele. Por quê? Porque às vezes você crê em algo, mas como você está deixando seus filhos longe, eles estão ensinando algo que está bem diferente da sua crença. Já imaginou? Já imaginou um filho de um cristão, de um evangélico, sendo ensinado a fazer, por exemplo, um despacho? É claro que eu estou pegando pesado, né? Mas o caminho é esse. O que está se tratando hoje? Você já imaginou o seu filho sendo ensinado que ele pode fazer sexo livremente com 5, 6, 7 e 8 anos? Infelizmente, esta é uma realidade que o nosso país está enfrentando. Mas olha o que diz o texto, que eu vou ler para os irmãos agora, de Provérbios 22. Provérbios 22. Mauricião, Deus abençoe. Provérbios 22 e 6, olha o que diz. Educa a criança no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Esse aqui é um recado para os pais. Irmão, não deixe a escola educar os seus filhos. A escola tem que ensiná-los. A escola tem que fazer com que eles aprendam matemática, ciência, geografia, biologia, química, física quântica e demais coisas. Mas a educação, o princípio da educação, aí, irmão, é uma responsabilidade dos pais. Precisamos entender isso. Porque senão nós vamos deixar os nossos filhos nas mãos de pessoas que não têm para quem prestar conta. Imagine um professor ateu, ele vai prestar conta para quem, divinamente falando? Ele não tem para quem prestar conta. Ele não tem para que obedecer os princípios de um Deus que ele não crê. E quando você deixa o seu filho na mão dele, você está deixando o seu filho na mão de uma pessoa que não tem quem prestar conta. E aí? O que ele fez? Achar que é certo, é certo? Não, negativo. Negativo. O professor, ele pode ser de qualquer etnia. O professor, ele pode ter qualquer tipo de crença. O professor tem seu direito de crer em Deus e de não crer em Deus. O professor tem o seu direito de ser uma pessoa de princípios e de não ser uma pessoa de princípio. Não é essa a questão que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando aqui a questão de que o professor não pode ser o responsável pela educação dos filhos dos cristãos. Pelo contrário, os pais têm essa responsabilidade. Então, nesse momento, irmãos, que nós estamos vivendo no nosso país, vocês podem acompanhar aí, questão de querendo legalizar a pedofilia,
questão de apoio de artistas e principalmente da Globo Lixo, né? Na questão de incentivar a nudez e colocar a criança para ser participante disso, a questão de zoofilia, sexo com animal, aonde o país está chegando, mas só que nós temos o cajado nas mãos e não vamos esperar os nossos filhos ter 12, 13, 14, 15, 16 anos para ensiná-los. Nós vamos ensinar ele com os 2, 3, 4, 5 anos de idade. Desde pequeno, como a Bíblia diz, ensina a criança, não é um adolescente, não é o jovem, é a criança no caminho que se deve andar. Então, nossas crianças precisam ser instruídas. O último texto para esta palavra rápida aqui, nesta tarde chuvosa aqui em Santa Mariana, mas muito proveitosa, porque nós estamos aqui transmitindo um recado de Deus aos irmãos. Efésios capítulo de número 6 e o verso de número 4. Efésios 6 e 4. Olha só que chamada de Deus na educação dos filhos para nós os pais. Diz assim, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha só: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é não provocar a ira de um filho? É não fazer com ele o que você não quer que ele faça com você. Às vezes nós criamos os nossos filhos só gritando. Porque você está fazendo aqui? E aí quando a criança grita, não grita comigo, hein? Eu já falei que você não pode gritar comigo. Mas você está ensinando ele a gritar? Aí quer resolver o problema familiar na presença dos filhos e o esposo gritando com a esposa gritando com o esposo, a ponto de sair no tapa perto das crianças, e depois quando a criança briga na escola não tem como repreendê-la. Então, como que eu vou criar o meu filho no caminho do Senhor? Sendo o maior exemplo para ele. Sendo o maior exemplo para ele. Eu vou ter as minhas intrigas com meu esposo. Fecha a porta do quarto, deixa os filhos fora. Converse civilizadamente. Não precisa um gritar com o outro na presença das crianças para as crianças aprenderem isso. Como que eu vou criar o meu filho no caminho do Senhor? Sendo o exemplo máximo para eles. Nós vivemos num país de imoralidade e querendo dar lição de moral. Os pais falam: não, meu filho não pode usar droga. Não, o meu filho não vai fazer isso que eu estou fazendo. O mesmo pai que está falando para o filho que o filho não pode usar droga, está fumando cigarro na frente do menino. O mesmo pai que fala que o filho não pode beber, está se embriagando na frente da criança. O mesmo pai que quer ensinar que o filho não pode mentir, está mentindo na frente da criança, e a criança está vendo isso. Então nossos filhos vão ser criados no caminho do Senhor quando nós formos os maiores exemplos para eles. Quando você falar: filho, não faça isso, não faça isso,
porque você nunca viu o papai fazendo isso. Aí vai ser diferente. Filha, não faça isso, porque este não é o exemplo que a mamãe tem dado para você. Quem ama serve de exemplo. Olha o que diz o texto. E vós, pais, não provocais a ira dos vossos filhos. Tratar o filho como você deseja que o filho trate você. Vai ter um momento de corrigir? Vai ter um momento de corrigir. Vai ter um momento de puxar a orelha? Vai ter um momento de puxar a orelha. Vai ter um momento de aplicar uma pena, um castigo, para ele aprender a circunstância? Vai chegar esse momento, é claro que vai. Mas que ele não procure em você, ou que ele não ache, ele pode até procurar, mas que ele não ache em você uma desculpa para que ele seja pior do que você. Um dia um professor colocou dentro do meu caderno um bilhetinho dentro do meu caderno, e sem eu saber que era ele, porque eu dava muito trabalho para ele, um professor de matemática na escola, e a gente chamava ele de Mr. Bean, e eu era terrível na sala e me arrependi muito por esse período, mas ele deixou dentro do meu caderno um bilhete assim, ó: os filhos nascem para ser melhor do que são os pais. Os filhos nascem para serem melhor do que são os pais. Este é o sentido da vida. Então, se o pai é um bom pai, o filho vai ser um pai melhor do que o pai dele foi para ele. Agora, se o pai é um mau pai, ele ensina o filho a ser um mau filho e, consequentemente, também ser um mau pai. Mas eu dou graças a Deus, porque Jesus está, porque Deus está no nosso meio para nos direcionar para uma direção de santificação entre pais e filhos. E esse pai aqui, irmão, não é só o pai biológico, não. Não estou falando isso, não. Não é só aquele que fez o filho, não, ou a filha, não. Não, pode ser aquele que cuida. Pode ser o tio que cuida, que faz o trabalho do pai. Pode ser o primo que cuida, que faz o trabalho do pai, que tenha na pessoa do primo a referência do pai. Então, eu não estou falando que é o pai biológico, não. Eu estou falando daquele que tem a pessoa do pai na vida do filho. Então, olha o que diz o texto para nós encerrarmos. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é isso? É ensinar desde pequeno como que se vive um cristão. Às vezes, na casa de um cristão, não se ora para comer. Não dá graças a Deus pelo alimento e vai tratando da criança. Aí a criança já cresce com aquilo. Eu não preciso dar graça para comer. Ninguém dá graça para comer. Aí outra coisa, come um no horário diferente do outro. Um almoça 11 horas, outro almoça meio-dia, outro almoça 1 hora. Todo mundo na mesma casa ali. Não se tem comunhão. Acorda. Não dobra o joelho. Junto com a criança. Vai dormir, não se dobra o joelho junto com a criança. Eu termino contando um testemunho básico. Todas as vezes que nós tiramos comida em casa, a minha filha de 1 ano e 8 meses, ela já sabe que tem que orar. E ela espera a gente chegar para orar. E sem saber falar direito, ela fala algumas coisas, mas sem falar frases completas, ela: amém, glória a Deus, te dou graça, Pai, em nome de Jesus. E dá amém e começa a comer. Antes disso não come. Ensinamos ela agora, há uns dias atrás, sentei com a minha esposa e falei: já está na hora da gente ensinar ela a orar para dormir.
Então todas as noites nós dobramos o joelho com ela na cabeceira do berço e oramos com ela para ela dormir. Algumas palavrinhas pedindo para Deus abençoar o dia, agradecendo a Deus pelo dia, pedindo para Deus abençoar a noite de sono dela. E agora ela já está acostumando a orar para dormir. Então a criança, ela pega a referência de que são os pais, de como os pais vivem. Então que nós venhamos ser o exemplo para eles e instruir os nossos filhos. Não deixar que a escola faça esse papel. Não deixar que os professores façam esse papel. Os professores são excelentes. Já dizia a propaganda, a raiz de toda a profissão são os professores. Não estou contra os professores aqui, não, pelo contrário. Tem que ser investido melhor e mais e pagar mais aos professores. Mas para ensinar português, geografia, biologia, física, química, etc., educação física. Agora, o modo de viver, se a criança vai ser de esquerda, se vai ser de direita, se a criança vai ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, isso é com os pais. Se a criança vai... Olha só, olha a bobagem, se a criança vai poder decidir o sexo dela. Então, se for assim, mano, vamos fazer uma ultrassom nos filhos para saber qual que é o sexo. Porque o que eles estão falando é que a criança nasce sem sexo, que vai... Ela vai resolver que sexo ela é. Onde que está isso? Se na ultrassom lá dá menino masculino, menina feminina, não nasce sem sexo, assexuado. Então, essa posição é uma responsabilidade dos pais, tá bom? Deus abençoe vocês, compartilham isso e vamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Enquanto nós temos autoridade sobre eles, vamos ensinar o que é certo. Se amanhã ou depois eles resolverem não aceitarem aquilo que nós falamos, aí não é uma tarefa nossa mais. Se amanhã ou depois, com 18, 19, 20 anos, eles falarem, não, tá tudo errado que vocês me ensinaram, eu quero uma outra coisa, aí é com eles. Aí é eles e Deus. Mas enquanto nós somos os responsáveis por eles, vamos ensinar naquilo que é certo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Reflitam sobre essa palavra em nome de Jesus.